Tão logo seja aprovado na Assembleia, será encaminhado já para ser pago em folha suplementar. Do retroativo do ano passado, a gente vai receber agora a terceira parcela, e só se encerra no próximo ano. Quando terminar o retroativo de 2023, é que começa a ser pago o retroativo de 24. Então, a gente não tem que se desesperar que o dinheiro chega. O importante é ser incorporado no salário. Na hora que é incorporado no salário, ninguém tira daquele contra-cheque. Então, essa é a parte mais importante. Passamos por um processo de greve, em plena negociação, mas deu tudo certo, encerramos, negociamos e foi a forma que a gente conseguiu, porque inclusive a gente passou por alguns processos, porque a gente sabe que muitos da ativa querem que a gente negocie e esqueça dos aposentados e aposentadas, e a gente não faz isso de forma alguma. O primeiro critério que a gente usa é esse: só negociamos, só aceitamos, incluindo ativos e aposentados. Então, nosso Estado está muito avançado nesse processo, graças a Deus, e a gente vem construindo e conseguindo as conquistas também para os aposentados. Então, isso é assim, esplêndido, maravilhoso, tá, gente? Eu vou deixar aqui uma pontinha para Bruno, né? Senão o Bruno vai dizer ali, Simone, deixa alguma coisa aí para mim falar. Vou ter que passar para Bruno, para ele continuar, assim, dar umas boas-vindas para vocês, tá bom? Obrigada. Bom dia, companheiras. Bom dia! Bom dia, companheiros. Estamos aqui em mais uma atividade com as aposentadas e os aposentados do SINT. A gente quer dar nossas boas-vindas a vocês, dizer que é muito importante esse momento de troca, de presença, e que vocês, né, as trabalhadoras e trabalhadores aposentados, continuam sendo, né, a grande força do nosso sindicato, que é fundamental, como o Simone já falou aqui, que a gente permaneça sempre na luta. E a gente vive, nesse momento, né, do Brasil, um momento bem melhor do que o que a gente vivia no ano passado. A gente respira ares mais democráticos do nosso país, mas as dificuldades ainda são muitas e nós precisamos continuar mobilizados e mobilizadas para fazer o enfrentamento, né? Nossa companheira Marlene hoje não pôde estar aqui, como vocês sabem, está cirurgiada. A companheira Givânia também está doente, adoeceu, pegou a virose, e nós estamos aqui para fazer esse processo de mediação, ajudar, dar essa contribuição na organização da reunião, né? Mas como a gente está falando de informes, é importante que a gente traga os últimos momentos que nós vivemos aí a nível nacional, nas discussões que nós temos, porque eu sei que todo mundo aqui está bem antenado com as coisas que estão acontecendo e a gente precisa falar sobre isso. Não sei se todo mundo acompanhou, mas acredito que sim. Houve a votação do novo arcabouço fiscal. O que é o novo arcabouço fiscal? É a regra que substituiu o teto de gastos. O teto de gastos era horrível. Limitou o investimento na educação por 20 anos. E nós fizemos, já na vitória do presidente Lula, né, ele conseguiu aprovar no Congresso uma emenda constitucional que já previu o fim do teto de gastos. Mas para o teto de gastos acabar, tem que ser apresentada uma nova regra fiscal, que foi o novo, chamado novo arcabouço fiscal. Qual é o problema? O governo federal, ele apresentou nessa nova regra a exclusão da limitação de gastos para a educação e para a saúde, ou seja, tirou
a educação e a saúde da limitação de investimento. Ele poderia ter liberdade para investir na educação e na saúde. Porém, o relator, o deputado relator desse projeto de lei, que foi o deputado chamado Cláudio Castro, do PP da Bahia, mudou o texto original do governo e colocou a educação e colocou a saúde novamente na limitação dos investimentos. Então, o governo, pelo que está aprovado, ele está limitado, né, a investir na educação e na saúde. De novo, né, como era no teto de gastos. A expectativa do governo e a população é que a regra seja mudada agora no Senado. Então, a gente precisa estar atento a essa votação, né, acompanhar as mobilizações, porque nós vamos precisar fazer pressão sobre o Congresso Nacional, né, para alterar a correlação de forças no Congresso Nacional e mudar essa regra. E a gente está dizendo isso aqui porque o governo de Lula começou agora há pouco, está com 5 meses. Nós vimos muitas medidas importantes que ficamos felizes, que apoiamos, mas essa votação ela mostrou para a gente a dificuldade que a gente vai ter no Congresso e a atenção que a gente precisa dar ao debate no Congresso Nacional. Uma outra discussão que a gente teve recentemente a nível nacional foi o esvaziamento de 2 ministérios importantes, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Originários, também pelo Congresso. O governo mudou os ministérios, criou os ministérios por uma medida provisória e no processo de discussão sofreu uma derrota no Congresso com a alteração das 2 medidas provisórias para ter o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Originários, que são ministérios que cuidam de uma pauta muito importante, que é o meio ambiente, de forma geral. Então, foi um ataque do setor dos ruralistas dentro do Congresso, que teve essas 2 iniciativas e ainda teve uma outra, que foi a votação da urgência da lei que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que na verdade vai fazer com que várias terras demarcadas, que já são demarcadas hoje, deixem de ser demarcadas se for aprovado. Inclusive, quando eu estava vindo para cá hoje, no caminho, tive notícia de que está tendo protesto dos povos indígenas no Brasil, estão fechando algumas estradas contra esse projeto de lei, né? Eu estou dizendo isso aqui para a gente entender que nossa vitória, nossa mobilização, nossa luta no ano passado, no processo eleitoral, foi fundamental e foi muito importante para a retomada do investimento na educação, na saúde, no meio ambiente, na melhoria das nossas condições de vida. Porém, ela não é uma vitória que já é consolidada, porque a gente tem um Congresso Nacional que tem reagido contra o governo federal e imposto suas pautas, né? Então, a gente precisa, né, uma bancada que a gente tem de apoio do governo, que é no total, se a gente somar toda a bancada de esquerda, nós temos 95 parlamentares. Toda a bancada, somando PT, PSOL, Rede, PCdoB, dá 95. Só o PL tem 99 deputados. Certo? Para a gente entender como está difícil a nossa situação no Congresso Nacional, né? Para a gente ter essa comparação. Então, é difícil a maioria lá e a gente vai ter muitos embates durante esses 4 anos, né? E eu sei, e estou falando para vocês aqui isso porque conheço a consciência política, né, dos aposentados e aposentadas do SINT, no sentido da luta que a gente constrói, de entender o projeto político que a gente defende. Então, é importante que a gente esteja ciente disso para poder fazer, estar, né, aí atento, fazendo a disputa daquilo que nos protege, daquilo que nos defende. Então, por exemplo, nós amargamos a reforma da Previdência, estamos amargando até hoje, né? A nível de Estado, a nível de país, estamos amargando a reforma da Previdência. E a gente quer que Lula, por exemplo, mude isso. Mas vai ser bastante difícil
dentro desse cenário, uma alteração como essa. Tem que ter muita mobilização, muita pressão nossa para que uma coisa como essa, por exemplo, venha a ser alterada. Né? Então, deixar esses hipóteses aqui. Então, uma luta na educação hoje pela revogação do novo ensino médio também é fundamental. Inclusive, a nossa confederação está realizando um chamado à categoria para responder à consulta pública que o MEC abriu, discordando das propostas que o MEC está apresentando. Nós temos divergência da ideia de reformar o ensino médio que está colocada nas escolas hoje. Né? Vocês não estão mais hoje na sala de aula, provavelmente, a maioria, mas a carga horária de português, de matemática,